Oi pessoas, sejam bem-vindos de volta ao canal. Aqui falamos de casos criminais, histórias bizarras e muito mistério. Então se caiu aqui de paraquedas e ainda não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, aperta no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder mais nada. Já deixa teu like também no começo do vídeo, é muito importante para a divulgação do vídeo e o crescimento do canal também. Não deixa nada disso para depois, porque senão tu vai acabar esquecendo. Agora, sem mais falação, vamos para o vídeo de hoje. Carla Jean Walker nasceu em 31 de janeiro de 1957. Ela tinha 6 irmãos, sendo 3 meninas e 3 meninos, e juntamente com a família, ela morava em Fort Worth, Texas, Estados Unidos. Durante a adolescência, Carla Walker era líder de torcida, enquanto seu namorado, Rodney Roy McCoy, era zagueiro titular do time de futebol americano da escola. Os dois mantinham um ótimo relacionamento, nunca brigavam e estavam sempre juntos. Em 17 de fevereiro de 1974, Carla tinha 17 anos. E na companhia do namorado, ela foi para o baile que estava acontecendo na escola no qual eles estudavam. Na ocasião, Carla estava muito bonita, vestindo seu vestido azul. Após o baile, juntos eles foram jantar em um restaurante de frutos do mar. E após isso, foram passar um tempo com um casal de amigos, onde se dirigiram até uma pista de boliche para usar o banheiro que ficava próximo. Em seguida, eles foram para um estacionamento ali na região, onde era muito conhecido por reunir jovens que gostavam de se divertir. Após isso, os amigos se dispersaram e ficou apenas Rodney e Carla dentro do carro conversando e bebendo. E eles já tinham o hábito de fazerem sempre isso, e eles amavam ficar na companhia um do outro. E naquele dia tudo estava tranquilo, indo bem, eles estavam namorando, conversando e muito felizes. E o ambiente estava muito propício para isso, tanto é que eles acabaram se distraindo. Carla estava sentada de costas para a porta do carro e, sem que percebessem, um homem o surpreendeu, abrindo a porta do carro com muita força, ao ponto que Carla caiu instantaneamente no chão. Após isso, ela foi segurada pelo seu agressor, que nem ela e nem Rodney conheciam. Ele estava armado com uma pistola e começou a dar ordens para o casal, no qual ele fazia ameaça constantemente e em poucos minutos, essas ameaças se transformaram em agressão. Ele começou a atingir Rodney constantemente com vários golpes, principalmente na cabeça, no qual ele veio a desmaiar. Rodney conta que Carla implorou para que o homem parasse de fazer aquilo e disse que fazia tudo o que ele mandasse, mas que ele deixasse seu namorado vivo. Tudo isso que ele se lembra são apenas flashes, e no meio desses flashes, ele também lembra que ele chegou a ter a arma apontada para sua cabeça. O homem tentou disparar, mas a arma falhou. Uma das últimas frases que Rodney diz lembrar de Carla é ela dizendo: "Vá buscar o meu pai". Rodney retornou à consciência depois de horas, completamente machucado, desnorteado, a roupa encharcada de sangue. Ele também tinha um grande corte abaixo do seu olho. Mas imediatamente ele começa a procurar por Carla, andando ali pelo estacionamento, mas infelizmente ele não a encontra. A única lembrança que ficou para trás, além dele mesmo, foi o carro e a bolsa de Carla. Desesperado, desnorteado e sangrando muito, ele entra no carro e dirige até a casa dos pais de Carla. Aflito, ele bate na porta gritando e dizendo: "Eles levaram ela. Eles levaram ela". A irmã mais velha de Carla, Cynthia, de 18 anos na época, abre a porta e o encontra em estado de choque, machucado e completamente descontrolado. Rodney conta para a família o que aconteceu e prontamente a mãe de Carla liga para a emergência, solicitando uma ambulância para o garoto. O pai, em contrapartida, entra no carro e vai até o estacionamento, e quando ele chega lá, a polícia já havia sido acionada e estava em busca de Carla. A polícia então colhe o depoimento de Rodney e ele diz que o sequestrador era um jovem de cerca de 20 anos, de cabelos curtos e sotaque do Texas, e que ele estava vestindo um colete verde brilhante e um chapéu de cowboy branco. Imediatamente a procura começa. Foram feitas buscas a pé, de carro, a cavalo e até mesmo com aeronaves. Carla foi procurada em todos os lugares possíveis. Durante as primeiras 48 horas nada foi encontrado. Nenhuma pista e nem sequer um telefonema. A família claramente estava desolada. Até que em 20 de fevereiro de 1974, 3 dias após o crime, em uma vala de drenagem aberta, em uma rua perto do lago Benbrook,
Cerca de 30 quilômetros do local onde Carla estava, seu corpo foi encontrado. Ela estava parcialmente vestida, suas roupas tinham sido rasgadas e os pais conseguiram identificar o corpo pelas joias espalhadas no local, antes mesmo de verem o corpo. A autópsia revelou que ela havia sido espancada, torturada e violentada sexualmente. Após isso, ela foi estrangulada até a morte. Exames posteriores toxicológicos mostraram também que ela havia recebido uma dose alta de morfina, que é um sedativo muito forte e de compra restrita e controlada. Isso deixou a polícia com uma pulguinha atrás da orelha, porque eles começaram a se perguntar como um criminoso teve acesso a uma medicação tão restrita assim. E a investigação partiu desse ponto. Porém, apesar de ser uma pista bastante importante, não levou a lugar nenhum. Na época, um investigador chamado Dimitter chegou a dizer que o caso de Carla era muito similar com o de Beck e Martin, pois, segundo ele, elas tinham características semelhantes. Eram loiras, pequenas, magras e muito bonitas. O assassinato de Beck havia ocorrido um ano anterior, em 1973, em uma faculdade no sul do Texas. Os restos mortais de Beck foram encontrados na mesma região em que estava o corpo de Carla. Infelizmente, nunca foi encontrado nenhuma pista nem nada do tipo que levasse até um culpado desse crime. E por muito tempo a polícia acreditou que se tratava de um serial killer. A polícia tinha vários suspeitos em mente durante a investigação inicial e conseguiu até mesmo obter amostras da cena do crime. Mas estamos falando de 1970 e as coisas não eram tão evoluídas assim na perícia forense. Posteriormente, foi estabelecida uma recompensa e, por conta disso, a polícia recebeu mais de 200 ligações acerca do caso de Carla. Um dos primeiros suspeitos levantados foi tratado como uma pessoa de interesse, ou seja, não havia nenhuma prova ou evidência de envolvimento do caso, mas por algum motivo, o radar policial precisava estar atento. Glenn Samuel McCulley tinha 31 anos na época. Ele tinha passagens policiais por roubo de carro. Os registros estaduais mostram que ele ficou pouco tempo na prisão, ganhando direito à liberdade condicional em 1961. Na época, Samuel tinha acabado de sair da prisão e morava a cerca de 1,5 km do local onde Carla foi sequestrada. E havia comprado recentemente uma arma Ranger calibre 22. E convenientemente, segundo ele, a mesma tinha sido roubada bem na época ali que aconteceu o caso. Obviamente, a polícia o questionou por que ele não relatou sobre o roubo da sua arma. E ele respondeu que, por ele ser um ex-presidiário, ele ficou com muito medo de ter represálias. Samuel também contou que, após sair da prisão, ele levava uma vida tranquila, pacata, tinha uma família com 2 filhos, trabalhava e, como Robin, ele gostava de pescar. Ele alegou também que no dia do crime ele estava em casa, mas que a sua esposa não serviria como álibi, afinal ela estava viajando. No dia em questão do crime, Samuel trabalhou até as 4h30 da tarde, ele era motorista de caminhão. E no dia subsequente, ele acabou pegando folga bastante prolongada. Mas apesar de tudo, ele negou qualquer ligação com o caso, disse que não conhecia a vítima, e a polícia, por sua vez, não tinha muito o que fazer por falta de provas. A investigação, então, focou em outros suspeitos, mas nada relevante foi achado, e o caso permaneceu parado durante 47 anos ali, sem solução. Até que no dia 17 de abril de 2009, a polícia resolve divulgar uma carta recebida lá em meados de 1970. O autor da carta era anônimo, ele apontava um nome e dizia que este era o assassino. A polícia acreditou que, divulgando a carta recebida em 1974, alguém pudesse reconhecer a escrita e novas informações movimentassem o caso. Nessa altura do caso, é natural se questionar por que a polícia não divulgou essa carta antes e só veio divulgar em 2019. Eles deixaram claramente passar 45 anos com praticamente uma das maiores provas na mão deles. E pasmem, a polícia nunca respondeu a essa dúvida. Em contrapartida, a família de Carla nunca perdeu as esperanças de fazer justiça, e os seus irmãos eram bastante engajados na investigação. Até que em 2020, amostras de DNA que foram recolhidas da roupa de Carla foram enviadas para um laboratório com tecnologia moderna e avançada. Isso reacendeu muito as esperanças familiares de Carla. Foi usada uma tecnologia pioneira na identificação completa do perfil do criminoso. Eu não achei maiores informações, mas eu acredito que foi a mesma tecnologia usada nesse caso aqui, que foi resolvido depois de 62 anos.
As amostras, depois de muita análise, chegou a 3 possíveis irmãos McCulley. E com isso, Glenn Samuel McCulley, agora com 77 anos, voltava a ser o principal suspeito do caso. Dessa vez, com fortes evidências, graças à tecnologia. Em 7 de julho de 2020, os investigadores recolheram o lixo da casa de Samuel e levaram para o laboratório. Amostras de salivas foram retiradas de copos e garrafas. E no dia 4 de setembro, o laudo pericial mostrou que uma das amostras correspondia com DNA masculino retirado das roupas de Carla. 6 dias após esse mesmo ano, em 10 de setembro, os policiais visitaram a casa de Samuel. E ao entrarem, Samuel friamente continuou com a mesma versão de 1974 e reafirmou a sua inocência. Porém, entretanto, todavia, os policiais aparentemente não revelaram de fato o que estava acontecendo e pediu para que ele cedesse a amostra de DNA dele. Eu acredito que ele subestimou a ciência porque ele cedeu a amostra de DNA, muito de boa. E eles confrontaram com a amostra de DNA que tinha no sutiã de Carla e mais uma vez o DNA comprovou que pertencia a Samuel Green. Ele chegou até mesmo a assinar um termo de consentimento. Com essa confirmação, ele já não tinha mais para onde correr. Então, diante de tanta pressão dos policiais, aquele DNA e tudo mais, ele acaba confirmando que naquela noite ele não estava em casa, que ele havia saído para beber, ali por perto onde Carla estava. Ele acabou ouvindo discussões, gritos vindo do carro que ela estava. E ele acabou abrindo a porta apenas para ajudar a garota. No começo, ele criou toda essa historinha aí na cabeça dele, tentando convencer os policiais e tudo mais. Mas no final do interrogatório, ele começou a chorar e soluçando muito. Ele confessou que ele realmente tinha estrangulado e violentado Carla. Então ele, agora com 78 anos, foi detido e acusado de homicídio culposo com uma fiança de $500 mil. A defesa de Samuel diz que a polícia forçou ele a confessar, coagindo um homem idoso, frágil e sozinho. Depois de um tempo da sua prisão, ele foi a julgamento e foi condenado à prisão perpétua. Depois do juiz anunciar a sentença, ele passou direto para as declarações de impacto. E nesse momento, Samuel Green McCulley foi visto enxugando suas lágrimas. Nas declarações de impacto, a irmã de Carla, Cindy Stone, disse o seguinte: "Você teve escolha, muitas escolhas naquela noite. Você saiu para matar alguém. Você teve uma arma, você teve seu álcool, você teve seu uísque. E ainda não está dizendo a verdade sobre tudo o que fez. Eu quero saber se você fez isso com mais alguém. Você precisa trazer à tona, porque essas famílias também precisam saber. Você não tem nada a perder nesse tempo, porque tem sido um inferno." A família de Carla disse a Samuel que a confissão era algo que ele deveria ter feito há muitos anos. Atualmente, a família de Carla é muito engajada a resolver crimes não solucionados. O irmão de Carla, Jim Woke, chegou a dizer: "Esse é o nosso objetivo agora, ajudar outras famílias. Existem outras famílias como a nossa. Estamos gratos por estar nessa posição, mas sentimos o ônus de ajudar outras famílias, e essa é nossa missão." Já outro irmão chegou a dizer que ele já estava sem esperança que um dia a memória da sua irmã fosse honrada e ela pudesse finalmente descansar em paz. E que hoje ele se sente completamente aliviado e agradeceu ao trabalho policial. A esposa de Samuel Green McCulley nunca foi identificada, mas disse que ficou chocada, pois ela nunca imaginava que o marido fosse capaz de tamanha atrocidade. Rodney, por sua vez, aparentemente sente culpa. Ele disse que uma das suas maiores dores, que naquela noite específica ele não tinha trancado a porta do carro, pois ele estava com o carro de sua mãe, que estava com problema. E sempre que eles tinham o hábito de ficar dentro do carro, ele sempre fechava a porta. Ele conta que se sente culpado, que se talvez ele tivesse revisado a tranca e visto que o pino não tinha descido totalmente, eles poderiam ter tido uma chance de defesa maior e Carla estaria viva. Ao todo, foram 46 anos, 5 meses e 3 dias até acharem o assassino de Carla Woke. E foi isso, pessoal. Muito obrigada a quem ficou até o final. Deixem um like, se inscrevam, me sigam nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau!